Bem-vindo aluno, bem-vinda aluna a mais uma aula de grego bíblico aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma condição específica dentro da língua grega, que nós chamamos de casos. A língua grega possui 5 casos de acordo com a maioria dos gramáticos, apesar que muitos dividem em 8 casos. E esse é o assunto que nós vamos abordar na aula de hoje. Já de início, observe essa tabela que aparece na tela para vocês. Vamos então a esse quadro que aparece aí para vocês. Esse quadro indica os 5 casos mais comuns dentro da língua grega. Por que eu estou falando 5 casos mais comuns? Porque a língua grega, quando ela surgiu, vindo daquela família de línguas indo-europeias, como nós aprendemos nas primeiras aulas, ela possuía 8 casos. Não que não seja possível nós verificarmos esses 8 casos dentro da língua grega. Porém, como na língua grega o que importa é mais a função do que a forma, como eu falo forma, é a maneira como a palavra está escrita, que nós chamamos de morfologia. Como a função ela é mais importante do que a forma, então nós até conseguimos visualizar esses 8 casos, mesmo abordando apenas 5 casos. Professor, quais são esses 5 casos da língua grega e qual o objetivo desses casos? Então, na língua grega, o objetivo principal do caso é indicar a função que o substantivo desempenha dentro de uma oração. Aí a gente precisa lembrar algumas coisas. Por exemplo, o que são os substantivos? A gente precisa puxar um pouco o conhecimento do português e recordar que o substantivo é aquela palavra, ou são aquelas palavras que especificam algo que possa significar existência, designar pessoas, animais, lugares ou coisas. Aí tem aquela divisão entre substantivo comum e substantivo próprio e outras subdivisões. Mas a princípio o que vale para a gente é isso. Quando eu falo sobre os casos, especificamente eu preciso focar em 5 casos, mesmo existindo esses 8 casos que eu falei para vocês. Quais são esses 5 casos? Primeiro desses casos nós chamamos de caso nominativo. O caso nominativo é onde nós conseguimos identificar o sujeito da frase. O nominativo, no grego clássico, para ficar um pouco mais fácil, seria aquele que denomina, ou aquele que nomina. Por isso que vem nominativo. Eu nomino quem é o sujeito da frase, aquele que realiza a ação. Quando eu falo sobre o outro caso, que é o vocativo ele é um pouco mais confuso, porque ele não aparece muitas vezes ao longo da Bíblia. Os estudiosos, os críticos bíblicos dizem que ele aparece cerca de 1%, e ele serve para indicar uma invocação ou uma exclamação. Além desses dois, nós temos ainda o acusativo. O acusativo ele é um caso bem importante, ele é um caso que o objetivo principal dele é indicar o objeto direto da frase. Quando eu falo objeto direto, eu estou falando de quem ou do que sofre a ação que está sendo feita por aquele sujeito. Temos ainda o genitivo. O genitivo é o caso que especifica, define, descreve, pode indicar posse, origem. E no caso do genitivo, ele ainda pode ser dividido em genitivo e ablativo, que é um caso mais aprofundado. Em aulas mais à frente nós vamos estudar cada um desses casos e você vai conseguir entender um pouco melhor. E temos, para fechar dentro desses 5 casos, o caso dativo. O caso dativo ele mostra o objeto indireto. Não confundir com o objeto direto. O objeto direto é quem sofre ou o que sofre a ação que está sendo desempenhada dentro daquela frase. No caso do objeto indireto, está se referindo à posição, ao lugar, o meio ou instrumento, e geralmente ele vai ser traduzido usando uma ou mais preposições, como por exemplo a, para, em, entre, em cima de, com, para. O que é importante a gente destacar? Eu vou mostrar para vocês um outro quadro. Prestem atenção nesse outro quadro que aparece aí para vocês. Eu coloquei um quadro que traz alguns trechos bíblicos em português para que a gente consiga verificar essa função de cada um dos casos. Por exemplo, o primeiro aí que aparece na lista, que é o nominativo. Observem esse texto de João 3,35, onde está escrito: o pai ama o filho. Quem nesse caso aqui vai ser o sujeito? O pai. O outro caso, logo em sequência, que é o genitivo. No genitivo nós temos um texto de Atos 6, capítulo 6, versículo 7, onde está escrito: a palavra de Deus se espalhou. A palavra que procede de Deus se espalhou.
Então eu já sei que aqui o substantivo ele está no genitivo, porque está falando de procedência. Logo abaixo nós temos o ablativo, que é esse caso que também pode estar dentro do genitivo, mas que a gente consegue separar. Aqui eu trouxe um texto famoso, que é o texto de Romanos 8:35, que está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, o amor que provém de Cristo. Professor, parece confuso o genitivo e ablativo, como eu faço para diferenciar? Então, de forma básica, o genitivo ele vai servir para especificar, definir ou descrever. Como foi o caso aqui, ele está descrevendo que a palavra, como foi o caso desse exemplo aqui da palavra de Deus se espalhou. Ele está definindo, a palavra era de quem? A palavra era de Deus e essa palavra se espalhou. Já no caso do ablativo, dá uma ideia mais de procedência ou de origem, de derivação, de onde veio. E esse texto que eu trouxe como exemplo ablativo, ele mostra bem, porque é só você prestar atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor que deriva, do amor que tem origem, do amor que tem procedência de Cristo? Logo abaixo desses três casos, nominativo, genitivo e ablativo, tem aí no quadro locativo. O locativo, ele é um caso que está dentro de um daqueles 5 casos, quando nós fazemos a divisão só em 5 casos, que ele está dentro do dativo, mas é possível também enxergar, por mais que ele tenha a mesma forma do dativo, assim como o instrumental também tem a mesma forma, é possível enxergar a função. Nesse caso aqui, eu trouxe um texto do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 8, onde está escrito: os outros discípulos vieram no barco. Locativo indica um local, indica um lugar. Onde que esses outros discípulos vieram? No barco. Então, nesse caso aqui, está no locativo. Instrumental, que também está dentro desse grupo do dativo, quando nós falamos só de 5 casos. Olha o texto que eu trouxe, um texto de Mateus 8,16, onde está escrito assim: expulsou os espíritos com uma palavra. Instrumental vai falar sobre o instrumento, a ferramenta, o meio que foi usado para que aquela ação, nesse caso a ação de expulsar os espíritos, ela fosse realizada. Expulsou os espíritos com uma palavra. A palavra foi o instrumento, a ferramenta utilizada, o meio. Depois nós temos o dativo, que é a base desses 5, dentro desses 2 casos, do locativo e do instrumental. A maioria das vezes não vai aparecer locativo ou instrumental, mas vai aparecer dativo. E esse texto de Hebreus 9,14 é o texto que está escrito: para que sirvamos ao Deus vivo. Lógico que eu estou separando de cada texto apenas um pequeno trecho, né? Tem escrito mais coisas além disso. E aqui o foco é no termo ao Deus vivo. Então, a quem sirvamos? Quem é o objetivo que a gente chamaria nesse caso aqui de objetivo indireto? O objetivo indireto dessa frase aqui é servir ao Deus vivo. E ainda temos, quando nós falamos de outra divisão, o caso que nós chamamos de acusativo. O caso acusativo é para indicar o objeto direto da frase, ou seja, o que sofre a ação ou quem sofre a ação, ou que ação está sendo feita, está se desmembrando. Nesse caso eu trouxe um texto do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48, onde está escrito: estou falando a verdade. Qual é o objeto direto dessa frase? A verdade. A verdade é o que procede do verbo falar. E para fechar temos o vocativo. No vocativo nós temos aí um texto que vem de Mateus 9:22, onde no final tem um sinal de exclamação. A maioria das vezes vocativo vai indicar uma invocação ou uma exclamação, como é esse caso: ânimo, filha, a sua fé a curou. Então nós falamos nessa aula sobre os casos na língua grega. Parece um pouco complexo, mas na verdade não é. E na próxima aula nós vamos trabalhar um pouco dentro de textos bíblicos esses casos. Aguardo você.